Opa, fiel, como já é de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês. A primeira delas é: o Rojas encanta nos treinos. O Rojas está jogando muita bola nos treinamentos, fazendo gol, chutando a gol, driblando, enfim, está encantando a comissão técnica aí nos treinos do Corinthians. E também falar sobre o Renato Gaúcho, que disse que quer o Luan, ou seja, o Grêmio quer o Luan, certo? Será que vai dar negócio? Né? Se o Grêmio quer e o Corinthians não quer mais ele no Corinthians, então a lógica é que dê negócio. E também falar sobre aí o empréstimo que o Corinthians pegou. O Corinthians pegou o empréstimo para pagar transferban, ou seja, fez mais uma dívida. Enfim, vamos começar a falar sobre o empréstimo que o Corinthians pegou para pagar o possível transferban, né? Que iria acontecer se não pagasse aí essa dívida com o Argentino Júnior, com o Bozelli, enfim. E o Corinthians teria pego aí um empréstimo, né? Porque não tinha dinheiro em caixa para fazer o pagamento. Vendeu o Pedro a preço de banana, mas não vendeu à vista, como todo mundo pensava. Na verdade, é a prazo, o dinheiro não chegou ainda, né? Então o Corinthians teve que pegar o empréstimo a juros para pagar com esse dinheiro do Pedro, ou seja, vai pegar o empréstimo de um valor mais baixo, cerca de 17 milhões, se eu não me engano, foi o valor de empréstimo que o Corinthians pegou para pagar essa dívida em Transferban, mas com o dinheiro que vai cair do Pedro aí, vai pagar esse empréstimo com juros, ou seja, mais dinheiro desperdiçado. Esse é o Corinthians, meus amigos. Entra ano, sai ano, e a diretoria faz aí negócio nada a ver, né? É, teve que pagar essa dívida, senão não poderia inscrever o Rojas, né? Até se chegar mais algum reforço na janela aí, não poderia inscrever, mas conseguiu pagar com antecedência, né? Fazendo empréstimo e mais uma dívida, vira mais uma dívida, ninguém sabe se vai pagar esse empréstimo, se vai atrasar, ninguém sabe, né? O diretor financeiro disse que vai entrar o dinheiro do Pedro e vai pagar com o dinheiro do Pedro. Porém, não sei, né? Não sei se não vai gastar com outra coisa. Enfim, falar agora sobre o Luan, né? Até peço desculpas se estiver fazendo alguns ruídos aí, que os vizinhos estão conversando alto aqui. Enfim, o Luan, que todo mundo já sabe que o Corinthians quer desfazer dele faz tempo. Ano passado chegou até a acertar o empréstimo com o Santos, né? Virou pauta porque o Renato Gaúcho disse que quer ele no Grêmio. O Renato Gaúcho deu uma entrevista dizendo que quer o Luan no Grêmio, né? A gente sabe que o Luan tem uma grande afinidade com o Grêmio, disse que é corintiano, mas corintiano não é, né? E ele tem uma grande afinidade no Grêmio, jogou muita bola lá por 2 anos só, né? Tem que ser sincero. E nas mãos do Renato Gaúcho, né? Então o Renato disse que quer ele lá. Não sei se é Miguel, não sei o que é, porque assim, o Luan já era reserva quando o Duílio e o Andrés trouxeram o Luan. Tem que deixar bem claro, porque vai no programa do Neto, o Neto fala que é só o Andrés, né? Mas o Duílio era o diretor de futebol, ou seja, o Duílio tem dedo nisso. Quando o Duílio e o Andrés trouxeram o Luan com um preço absurdo para o Corinthians, ganhando um salário extraordinário, o Luan já era reserva do Grêmio do Renato, né? Então, assim, eu não acho que há 4 anos, 3 anos depois, o Luan vai corresponder, né? Eu não vejo muita lógica, não. Um cara que não joga, coloca aí 2 anos, 1 ano e meio que não joga, praticamente. É, não tem ritmo de jogo nenhum. Fisicamente deve estar péssimo, deve estar pior do que aqueles caras que voltam da China. E já tem 30 anos, né? Mas se o Grêmio quer levar, que leve logo com antecedência, né? Que o contrato dele acaba agora em dezembro, graças a Deus, mas aí o Renato levantou essa hipótese aí que quer o Luan no Grêmio. Enfim, comente o que você achou dessa possibilidade do Luan aí pro Grêmio. E agora, né, vamos falar sobre o Matias Rojas. Assim, o Matias Rojas, que é um jogador que veio pro Corinthians aí, que não dá para ver como o salvador da pátria, né? Mas assim, é um jogador que chega para ser titular, chega para dar qualidade para o elenco, para o meio campo. E o Matias Rojas, nos treinamentos, tá jogando muita bola. Né? Informação do Samir Carvalho de que o Matias Rojas tá destruindo nos treinamentos, né? Muita qualidade, na finalização principalmente, fazendo gols nos treinos, muita qualidade no passe e que o Luxemburgo já quer utilizar o Rojas como titular, né? Claro que, né, agora
no momento que eu tô gravando esse vídeo. Ainda não tenho a notícia se ele conseguiu ser inscrito, se não conseguiu, porque houve um problema aí na inscrição devido a essa demora na notificação do pagamento da dívida que poderia ocasionar transfer ban, enfim. E o Corinthians está correndo contra o tempo para ter ele contra o Atlético Mineiro. Seria um reforço tanto, até porque uma peça a mais. O Corinthians quarta-feira tem um jogo contra a América. Se eu não me engano, é quarta-feira, não tenho certeza absoluta aqui, mas se eu não me engano, quarta-feira ia ter um jogo de volta contra a América, um jogo importantíssimo, precisa reverter o resultado de 1-0. E você tendo uma peça a mais, é bom que você pode ir ali descansar alguns jogadores, enfim. Né? Mesmo, claro que eu não estou dizendo para colocar time reserva, ou misto, não é isso, mas você tendo uma peça a mais, você pode poupar um ou outro, pode ter o Renato aí para meio tempo, enfim. E o Rojas tá treinando muito bem, né? A gente sabe que a posição que ele gostava de jogar no Racing, a posição que ele mais vingou, foi de ponta esquerda não, ponta direita, jogando com a perna trocada, né? Indo para dentro. Mas eu já vi alguns lances do Rojas, claro que lance não quer dizer muita coisa, mas já assisti aquele jogo contra o Flamengo, por exemplo, que ele fez aquele golaço, que ele puxa para a direita também, né? Coisa que o Adson não faz. Né? Muitas vezes a gente reclama do Adson que ele só joga com a perna esquerda, não é isso, gente. É normal o jogador que ele desce jogar só com a direita, esquerda jogar só com a esquerda, é normal. Mas o cara não pode driblar só para um lado. Então o Corinthians com o Alisson não tem profundidade. O Roger Guedes já não é um meio de um atacante de profundidade. O Roger Guedes é um atacante também de trazer para dentro, né? E o Alisson, ele por ser um cara mais rápido, por jogar na direita, ele deveria puxar para a direita também. É só para a esquerda, fica uma jogada previsível, o time perde profundidade, não vê um cruzamento da direita, né? Se depender do Fagner passar também não vai vir, porque o Fagner fisicamente está muito mal, né? Tá muito mal, dá para perceber. No último jogo contra o América, eu não lembro quando o Fagner subiu. Contra o Bragantino também subiu muito pouco para auxiliar. Então, o Corinthians, gente, tá com pontas que não tem profundidade. Não tá dando para atacar pelas pontas. Porque o Alisson não tem profundidade e porque o Fagner não passa. Aí você vai para a esquerda, tem o Fábio Santos na lateral. E o Roger Guedes, que também já não é um cara que vai para dentro de fundo, ele vai para dentro. Então, taticamente não tem como dar certo, né? Ao meu ver, certo? Você ter dois jogadores abertos que não vão para fora, não vai para dentro de fundo, só vai para dentro. Então você congestiona no meio campo. Muitas vezes a parte central do meio campo é muito difícil de passar, logicamente, né? Porque te deixa mais próximo do gol. Aí você não consegue utilizar os flancos, né? Fica com jogadas muito previsíveis ali, só para dentro e fica fácil de marcar, né? Qualquer um hoje em dia marca o Corinthians. Contra o América lá deu sorte que o boi bandido lá, o Aloysio machucou, ficou com a menos, isso, aquilo. Aí o América também é horrível, é um time muito ruim. Aí o Corinthians conseguiu pressionar um pouco no segundo tempo, mas a gente sabe que é um time muito previsível e o Luxemburgo tem que observar isso. Né? Inclusive, ele poderia ter colocado o Wesley no lugar do Biro, antes de colocar, ao invés de colocar o Biro, que o Corinthians teria, acredito eu, tido muito mais chance de ganhar pela profundidade do Wesley. Enfim, se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Comente o que você achou das notícias, deixe o like para fortalecer e vai Corinthians!